Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram sua Bíblia, Salmo 135, é o salmo dessa noite. Salmo 135 é o texto que vamos concluir, se Deus assim nos permitir nessa noite. Nós não vamos fazer a leitura do salmo, já fizemos as outras semanas, hoje é a conclusão do salmo. Então nós vimos que a verdade central desse salmo é aquele que mostra, o chamado ao louvor baseia-se em quem Deus é e no que Ele faz. Temos visto isso ao longo dos 2 últimos encontros. Deus demonstra quem é, Deus tem atributos, e por causa dos seus atributos, quando entendemos os atributos de Deus, somos convidados. O Salmo faz isso. Venha louvar a Deus, e ele dá razões. Louve a Deus porque Ele, e aí ele apresenta 5 atributos maravilhosos que devem fazer com que você louve ao Senhor. Vimos então aí 5 atributos louváveis do Senhor, para que o povo reunido, não é? Aí porque eles estavam no templo, se curvasse em sincera adoração. O primeiro atributo, nós vimos: louvem ao Senhor por sua... E aí nós caminhamos aqui, eu vou passar nesse instante, queridos, porque nós, por causa do tempo, e nós já vimos isso nos outros encontros de terça. Louve a Deus por sua bondade. Quando ele fala isso, ele está baseando-se no Salmo 1, no Salmo 135, versículo 1, que diz: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós os que assistis na casa do Senhor nos seus atos. Então ele fala: louvem a Deus. Versículo 3, louvai ao Senhor porque Ele é bom. E aí já vimos isso aí. O atributo de Deus que deve promover o louvor é bondade. O segundo, nós vimos aí que você deve louvar a Deus pela sua soberania. E por quê? Porque onde é que a soberania aparece nesse verso? O verso 4 vai dizer assim: cantai ao Senhor... Verso 3, louvai ao Senhor porque Ele é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. 4, pois o Senhor escolheu para si Jacó e a Israel por sua possessão. Então está aí as duas razões: bondade e soberania. Bondade de fazer o bem para o seu povo, e soberania por ter escolhido um povo tão pequeno como Israel, fraco entre as nações, assim como hoje Ele escolhe a igreja. Outro aspecto, outro atributo que nós vimos é: louvem ao Senhor por seu poder. E aí nós vimos que o poder dele foi manifestado sobre os falsos deuses das nações. Faltou um S ali que foi apagado por engano. Versículo 5, com efeito eu sei que grande é o nosso Deus, está acima de todos os deuses. Já vimos que não é porque tem outros deuses. A Bíblia não defende a existência de nenhum outro Deus. Mas como os povos acreditavam que as suas divindades eram reais, o salmista diz: o Deus de Israel é acima de todo Deus que foi inventado. Versículo 6, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os seus abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. E aí então nós vimos que Ele é soberano, Ele é poderoso acima de todos os deuses, e sobre toda a criação Ele tem controle. Esse é o poder dele, manifesto sobre as divindades, as falsas divindades, e sobre a criação, tendo o poder de abençoar, destruir, mandar chuva para abençoar e mandar chuva para matar, relâmpagos, fogo e assim por diante. Outro atributo que nós vimos foi: louvem ao Senhor por causa da sua justiça. E aí vimos que nosso Deus, Ele é justo, apesar de que sua justiça às vezes parece demorada. E a palavra central, mais importante do versículo aí, na verdade essa frase é parece. Deus nunca tarda, Ele não é tardio no que Ele faz. É que para nós, a nossa perspectiva parece demorado. O fato é que nosso Deus é eterno, o tempo para Ele não existe passado, presente e futuro. Então quando Ele age para nós, fala: nossa, Deus demorou. É a nossa perspectiva que mostra isso. O versículo 8 fala assim: foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito. Então aí você está vendo a justiça dele, tanto dos homens como das alimárias. Aí alimárias entende os animais, tá? Então ele agiu justamente, ferindo os primogênitos e também os animais. Versículo 9. Quem no meio de ti, ó Egito,
operou sinais, prodígios contra o faraó e todos os seus servos. E aí ele lembra que o povo ficou cativo durante muitos anos, 430 anos no Egito, e Deus puniu. Verso 10. Quem feriu, falando de Deus, ele é quem feriu muitas nações e tirou a vida de poderosos reis. Ele feriu a Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Ou seja, todos esses impérios ali, regionais, caíram. Por quê? Porque Deus é poderoso e justo. Versículo 12, ele diz assim, cujas terras desses reinos que caíram, as terras ele deu por herança a Israel, o seu povo. Então nós vimos aí que a justiça pode parecer demorada, mas ela veio. O povo de Israel foi injustiçado por essas nações e Deus retribuiu. Então, quando você perceber que Deus está demorando, lembre-se, é da sua perspectiva. Mas a palavra importante na frase, depois da palavra parece, é a palavra certamente a justiça virá para ferir o injusto que não escapará dela. Não é possível escapar do juízo de Deus. Outro aspecto importante aí, o próximo aspecto, é o aspecto da sua misericórdia. Louvem ao Senhor, e aí então é a parte final do versículo do Salmo aqui, não é? Em questão, versículo 13 e 14 vão enaltecer a misericórdia de Deus. Olha o texto sendo projetado, diz: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Preste atenção aí, porque essa parte da misericórdia ela é vista da seguinte forma. Os judeus, quando eles transmitiam as histórias relacionadas à nação, eles contavam dos feitos de Deus. É por isso que o versículo 13 vai falar que o nome de Deus, a sua memória, Senhor, é passada de geração em geração. Ah, como é que essa memória foi passada? Os judeus contavam para os seus filhos o que Deus tinha feito. Mas note que aí tem uma observação importante, sem esconder as falhas que levaram os judeus a sofrer a disciplina de Deus. E é aqui que nós temos que caminhar. O nosso Deus é um Deus misericordioso, jamais se esqueça disso. Se você quiser ensinar os seus filhos a respeito dos atributos de Deus, um dos atributos muito importantes é você falar, Deus é misericordioso. E os seus filhos podem perguntar, pai, mãe, mas como é que Deus é misericordioso? Olha, se Deus usou de misericórdia para com você, é porque você errou. É porque você falhou. É porque você precisou da misericórdia. Isso significa que ao contar sobre a misericórdia de Deus derramada na sua vida, você precisa narrar a grandeza desse Deus, mas não pode esconder os seus erros. Muitos pais, muitas mães, muitos líderes, muitas famílias acham que para ensinar a respeito de Deus e para dar um bom exemplo para os filhos, é necessário mostrar um tipo de perfeição que não existe. Então está lá papai e mamãe no casamento, papai e mamãe, os filhos nunca viram. Eu já muitas vezes ouvi pessoas falando assim, olha, eu nunca vi meu pai e a minha mãe terem uma discussão, uma divergência. Olha, se você nunca viu seu pai e sua mãe tendo uma divergência, eu suponho que você também nunca viu eles pedindo perdão mutuamente um para o outro. E aí nós chegamos a um dilema. Só tem duas alternativas. Ou eles tinham desavença, mas não faziam ou nunca permitiram que os seus filhos vissem. E com isso, não estou dizendo que você tem que ter desentendimento, algum problema na frente dos seus filhos, mas estou dizendo que você não deve privá-los. Você não pode privar e esconder da sua família que o seu casamento é feito de barro, é feito de pecadores. Uma vez eu vi uma jovem, ao falar de um homem aqui, já falecido, um grande teólogo no nosso Brasil, ela disse o seguinte, eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz. E quando ela falou isso, o homem realmente era um homem piedoso. Mas se ela diz, eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz, ela está dizendo assim, eu jamais vi meu pai pecar. Em contrapartida, se ela nunca viu o pai errar, ela também nunca viu o pai se retratar. Ela nunca viu o pai
se humilhar, ela nunca viu o pai se quebrantar aos pés do Senhor. E isso não é bom, isso não é saudável. A Bíblia não esconde os pecados dos servos. Ela conta o pecado de Adão, o pecado de Eva. Ela mostra a Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé. Ele conta Abraão com medo no Egito, contando mentiras. Ele fala de Sara. Sara, grande mulher, mas mostra ela lá rindo, escondido, duvidando. Fala de Jacó, fala de Isaac, fala, mas mostra aí o problema na família de Isaac. Mostra todas as tramóias que Jacó fazia. Jacó, sim, o patriarca de Israel, verdade. Mas a Bíblia não esconde os pecados. Ela fala de Sansão e mostra quem Sansão era. Falava de Davi, elogiava Davi, mas mostrava ele matando pessoas, ele cometendo adultério. Então não crie esse lar fantasioso, essa igreja fantasiosa em que todo mundo é perfeito. Na nossa igreja, nós somos todos pecadores, nós temos falhas. Nós lutamos contra os pecados, nós clamamos a Deus por misericórdia, queremos acertar. Por isso, quando você peca contra o irmão, você deve procurar, pedir perdão, falar, irmão, me perdoe. Irmã, errei, falhei. Olha, eu ainda estou amadurecendo, preciso crescer tanto nessa área. Mas há pessoas que se ofendem. Falou mal da minha filha, eu não gostei. Falou mal do meu filho. Falou da minha esposa, falou do meu marido. Por que nós desenvolvemos essa atitude pecaminosa de criar um ambiente onde nós nunca somos alvos de misericórdia, porque nós demonstramos que não precisamos? O povo de Israel deixa bem claro, nós todos, eles eram e nós também. Mesmo que você não admita, você é pecador. E as pessoas precisam ver você sendo alvo da misericórdia de Deus. Para ser alvo de misericórdia, é necessário quebrantamento, é necessário súplica, é necessário arrependimento. Se os seus filhos, preste atenção, os pais que estão me assistindo, seus filhos nunca viram você pedir perdão para Deus, se os seus filhos nunca viram você pedir perdão para eles, você nunca erra, você é um ser perfeito, é a quarta pessoa da Trindade, lamento muito, você pode achar que está demonstrando um modelo louvável, mas não. Você não está fazendo isso, você está criando um ambiente de mentira. Por que eu digo isso? Filhos que nunca viram os seus pais com problema, entram no casamento e no primeiro problema que eles têm, eles falam o quê? Eu não quero isso para mim. Eu quero o divórcio. Fala, por quê? Pastor, eu quero me divorciar. Por quê? O casamento dos meus pais não era assim. Meus pais tinham um casamento de perfeito. Então eu quero um casamento assim. Casamentos perfeitos não existem. Pode ser que você esteja armando uma bomba relógio dentro da sua família, mostrando para os seus filhos. Ensine os seus filhos também por meio das falhas. É isso que esse texto está mostrando. O salmista escreve claramente dizendo a Deus assim, pois o Senhor julga o seu povo. Olha como o texto é colocado de maneira brilhante para coroar o ensino da misericórdia de Deus. Versículo 14 está sendo projetado, diz assim, pois o Senhor julga o seu povo. Quando ele fala julga o seu povo, ele está deixando claro, Deus disciplina, Deus defende, Deus corrige, tudo isso está envolvido aí. Ele julga o seu povo e depois ele fala, ele se compadece. Não esconda, não tenha medo de mostrar as suas imperfeições, porque quando você mostra imperfeição, você destaca claramente que Deus é um Deus de misericórdia. Mostre para as pessoas, ensine as pessoas o quanto a misericórdia de Deus caiu sobre a sua vida. Vai ser um aprendizado maravilhoso. Conte para os seus filhos. Me lembro muitas vezes de contar em devocionais aqui em casa para minhas filhas aprontações. Coisas que na infância, aquelas bagunças, aquelas aprontações que são propícias numa certa idade aí da vida, e eu contava, e elas se divertiam, e dava risada. E à noite, às vezes eu ia fazer devocional, ela falava, me conta. Elas perguntavam, conta alguma coisa lá da sua infância, alguma coisa. Então elas queriam ver a arte, o mal feito, né? Queriam ver as tramóias, as brincadeiras. Ok. Só que quando eu contava as histórias, eu lembrava depois de contar as consequências. E é isso que o Salmo está dizendo, de geração em geração. Você precisa ensinar as pessoas. Eu falho,
Deus corrige, por quê? Porque Ele é misericordioso e se compadece de nós. Que Deus te ajude a entender a grandeza de mostrar quão falho você é e quão necessitado da graça. Porque se Deus, quanto mais você for alvo dessa graça, maior será a misericórdia de Deus se avultando. Agora, uma última coisa antes de eu sair desse ponto. Não quero cair naquele extremo em que Paulo se encontrou quando pessoas disseram, bom, se onde tem pecado a graça de Deus aparece, ele fala assim, onde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, a graça apareceu grande, ele fala, então vamos pecar mais ainda, porque quanto mais eu pecar, maior vai ser a graça de Deus. Não é disso que eu estou falando apenas de lembrar, de mostrar para as pessoas o quão você é carente, o quanto você foi alvo da misericórdia de Deus ao longo da sua vida. Se você está onde você está hoje, se você alcançou sucesso, é porque Deus foi misericordioso com você, corrigindo os seus erros, porque se Ele deixasse você, por sua livre vontade, você estaria muito longe dos caminhos dele. Então tá aí o versículo 13 e 14 enaltecendo esse atributo. O último atributo dos 5 atributos diz assim, nós devemos louvar a Deus porque Ele é vivo. Aí você fala, mas vivo é um atributo? Não dá para você colocar de outra maneira, é o atributo chamado vida. Deus tem vida em si mesmo. E isso, você pode falar, mas pastor, isso aí é uma coisa muito óbvia, né? Por que isso é importante? Olha o contraste entre o Deus verdadeiro e o Deus falso das nações. O versículo 15 vai dizer assim, os ídolos das nações são prata e ouro, e obras de mãos dos homens. Ele tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida, olha aí a palavrinha, não há alento, ou seja, não há fôlego de vida em sua boca. Então o salmista diz assim, quando você cultuar a Deus, você deve louvá-lo porque ele é um Deus de fato vivo, ele não é um Deus morto. Versículo 18 diz, como se eles, eu vou ler na outra versão do meio, aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são igualmente ou são exatamente iguais a eles. Israel, louve o Senhor, sacerdotes, descendentes de Arão, louvem o Senhor, levitas, louvem o Senhor, todos vocês que temem o Senhor, louvem o seu nome. O Senhor seja louvado desde Sião, pois ele habita em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós chegamos no último ponto aqui importante, o salmista diz que nós devemos louvar a Deus por tudo isso que nós vimos, bondade, soberania, poder, justiça e misericórdia. Mas o atributo mais forte nesse salmo, aquele argumento que é irrefutável, porque alguns dizem, mas o meu Deus tem poder, a minha divindade também tem. Mas esse atributo aqui é um atributo muito forte, principalmente no contexto em que ele foi escrito. Ele diz, os deuses das nações são de ouro e prata. Ou seja, eles muitas vezes são confeccionados com coisas nobres. E por mais que aí a palavra ouro e prata enalteçam a nobreza do material, o texto fala, não importa do que ele é feito. Ele pode ser feito de diamantes. Eles têm boca e não falam, olhos não veem. E assim ele começa a descrever. Não há fôlego de vida na sua boca. Eles não podem fazer nada por você. Eles foram cunhados, eles foram feitos por você. Deixe de ser insano. Você fez um Deus, e aí você se curva na frente dele e chama ele de seu Criador. No livro de Isaías, eu não vou abrir agora, mas ele diz assim que é ridículo alguns seres humanos. Eles vão até a floresta, cortam uma árvore. E aí eles pegam um tronco da árvore. Parte do tronco da árvore eles cortam no meio. Metade eles fazem lenha, colocam lá, fazem comida e se aquecem. A outra metade eles esculpem. Fazem olhinhos, boca, braço e aí põem na parede ou põem no altar e diz, tu és o meu Deus. É uma estupidez, uma insensatez terrível. Mas é isso que ele vai descrever. Mas veja, que quando o salmista diz que os deuses das nações são feitos de ouro e prata, é preciso lembrar que ouro e prata era aplicado para algumas divindades e olha, quando apareciam em casas reais ou num templo. A maioria do povo não tinha deuses assim. Dá uma olhadinha aí
em como eram os deuses das nações. Diferentemente das divindades, ou diferente das divindades apresentadas pelo mundo, o nosso Deus é um Deus que tem vida de fato. Aí você tem uma imagem de uma deusa chamada Azerá. Azerá, esse é o tipo de divindade. Parece ouro e prata para você? Não. Isso é barro, isso é argila. E as pessoas se curvavam diante de divindades assim. Faziam um tronco, tá vendo? Nem sequer podia fazer. Eles não tinham tecnologia para fazer esses homenzinhos que as crianças fazem de massinha hoje. Se você pegar uma massinha e der para uma criança e falar, faz um homem, ela faz lá cintura e coloca pernas e fica em pé. Mas na época não tinha tecnologia, então eles tinham que fazer um tronco, tá vendo? Uma base. E aí então você vê essa divindade, Azerá. Essa divindade é uma mulher, né? Muito feio, algumas já quebraram, são imagens reais. Por que tem esses seios grandes e as divindades sempre estão segurando seios assim? O mesmo acontece com Diana dos Efésios, aí já um pouco mais requintado, não é? Essa divindade era feita, uma divindade greco-romana, você vai conhecer, vai ouvir falar sobre ela lá a partir de Atos 17 até Atos 19, e as pessoas diziam, era Ártemis para os romanos e Diana para os efésios. Então você de novo tem uma divindade aí cunhada à mão, e na parte aqui do tronco você vê diversos seios. Por quê? Porque eles entendiam que essas divindades eram responsáveis por fertilidade, por suprir, não é? O leite aí, quando a mãe é aquilo que é básico da vida, eles entendiam assim que essas divindades eram capazes de suprir muitas pessoas, abastecer, não é? Com alimento e com tudo mais, diversas pessoas. Outra divindade aí você vê Istar, ou chamado Inanna, uma deusa babilônica, uma deusa aí também com corpo de mulher, uma deusa alada, e aí ela tem partes dela feitas de coruja. A coruja era um animal para muitas culturas, tida como sagrada, né, um símbolo de sabedoria. Então, Istar, ou Inanna, era a deusa babilônica. É essa deusa, principalmente essa deusa Inanna, da onde Abraão vai sair da terra de Ur dos Caldeus, que era a Babilônia, quando Deus o chama lá em Gênesis 12 e fala, sai da sua terra, da sua parentela, ele tem que sair debaixo dessa divindade. O problema é que sair debaixo de uma divindade significava em ser amaldiçoado por ela, era dar as costas à divindade. Mas estou mostrando para você como são os deuses das nações. Muito bonito, muito cunhado, trabalhoso, feito na pedra, mas olhos e não veem, bocas não falam, braços, pernas, nada se movimenta. Aqui você tem Emesh. Aí já trabalharam um pouquinho mais, né? Um deus sumério. Eu não sei, é que não dá para desdobrar muito com vocês aqui de noite, mas se eu perguntasse qual a característica desse deus, ou desses deuses, eu acho que todos diriam assim, o que chama a atenção de todos esses deuses é a beleza, né? A grande beleza deles, não é o que chama a atenção? Deuses belíssimos. Que coisa bonita de você olhar e falar, nossa, seduz pela imagem. Olha que olhar cativante esse daqui, desse Deus sumério, não é? Você chega lá, ele penetra a sua alma. Se você olhar nos olhos dele, você vai se sentir culpado já. Para de olhar, fecha os olhos um pouquinho, senão você vai se sentir, fala, nossa, ele está vendo a minha alma. Por que criaram esse Deus Emesh, esse olho grande? Porque eles queriam incutir na mente das pessoas exatamente esse conceito. Ó, é um Deus que vê, é um Deus que sabe. E o salmista vem e fala assim, eles têm olhos, mas não veem. A boquinha tá ali, não é? Não falam nada. Olha os braços, eles são totalmente inertes. E em cada lugar do mundo que você chegasse, na época em que o Salmo foi escrito, você encontraria divindades assim. Olha só, eu vou passar algumas aí, chega a ser horrível, não é? Mas eles se prostravam diante dessas divindades e diziam, a mãe terra, a mãe natureza, a deusa da fertilidade, a deusa que abençoa, e assim vai. Olha só. Cada cultura criava algum tipo de deus, mas cada um deles, a Bíblia diz, neste caso, essa deusa aqui do lado, você vai perceber que na parte do umbigo e dos olhos são pedras preciosas. Pode colocar a pedra preciosa que for,
ela continua a não enxergar. Por isso, o grande atributo de Deus é o atributo chamado vida. Olha aí, esse daí esse não dá nem para descrever o que seria isso aí, não é? Essa última divindade. Seja como for, aqui está mais um mais trabalhado, esse seria Moloque. Então aí, esse é o Deus que aparecia no tempo dos hebreus, essa é uma imagem em tamanho real, e veja, isso aí já não é tão antigo, isso é mais moderno, já tem tecnologia sendo empregada para produzir esse Deus. A única coisa errada aí é que embaixo ali, você vê que ele está sentado numa plataforma, essa plataforma aí ela teria um buraco, e nesse buraco, ao lado das batatas das pernas ali, era colocado lenha, fogo, e aí esse Deus ficava incandescente, ele ficaria todo na cor de brasa. E as mãos, elas não ficavam nessa posição que está nessa estátua, não. As mãos ficavam para frente, estendidas, como nessa imagem à direita dessa mulher, dessa deusa aqui, a mão de Moloque ficava da mesma forma. Ficavam as duas mãos juntas. Para quê? Para que a criança, que o pai que viesse fazer um sacrifício do seu primogênito, colocasse o bebê nos braços de Moloque, nas mãos de Moloque. Era para eles grande orgulho oferecer o seu filho a Moloque. E essa abominação Moloque, depois você pode ver lá em Crônicas, você vai descobrir que Deus ficou profundamente irritado porque a nação de Israel, os reis de Israel, começaram a sacrificar os seus filhos a Moloque. O lugar onde Moloque era cultuado, o cheiro de carne e podridão, os gritos eram tão altos que eles tinham que colocar bandas tocando, porque os pais que vinham com os bebês nos braços podiam desistir no meio do caminho. Então, para que eles não escutassem o grito das crianças, não é? E o choro dos pais, cada vez que uma criança era sacrificada, a banda fazia grande barulho e as pessoas gritavam de alegria. Então, quem estava na fila falava, nossa, deve ser uma coisa boa. Mas é uma imagem bárbara, cruel. Esses são os deuses das nações. O lugar onde Moloque estava foi completamente destruído e passou a ser o lugar onde foi feito o lixo de Jerusalém. O lixão. O lixo era queimado ali. Ninguém mais queria morar naquela região. Mas não tenho tempo de explorar aqui. Esses são os deuses das nações. Aqui você tem uma imagem em tamanho real colocada no Coliseu. Essa imagem que você está vendo aí, ela foi colocada lá no Coliseu em Roma. Grande Moloque. Você tinha outra divindade, você tem Dagon. Dagon, o nome se refere Dag a peixe ou cereal. Então era um deus aí que em forma metade era peixe e metade ele era humano. Era o deus da agricultura que estava associado à cultivação ou à fertilidade. Ele vai aparecer em Juízes. Afirma-se que teria sido o pai do grande deus Baal, que era cultuado também pelos cananeus e pelos idólatras no território de Israel. Várias cidades derivam do seu nome. Aí aparece em Juízes um lugar chamado Bet Dagon. Queridos, ao terminar esse salmo ensina que Deus deve ser louvado por todos esses atributos. Mas uma das coisas mais lindas a respeito do nosso Deus, por isso o Salmo termina fazendo súplicas muito fortes. O finalzinho diz assim, casa de Israel, bendiga ao Senhor, casa de Arão. Então ele vai começar a falar, os sacerdotes, os levitas, todos os envolvidos no templo, louvem a Deus, porque o nosso Deus é vivo. Louvem, aí ele termina dizendo assim, vocês que temam ao Senhor, bendigam o seu nome. Uma parte do Salmo assustadora diz assim, tornem-se semelhante a esses deuses, aquelas pessoas que o cultuam. E tem sido assim. Porque, não é que a pessoa que cultua ídolos, ela tem boca e não fala, tem olhos. Não, não é isso. A ideia aqui é mortos. Pessoas que cultuam divindades, sem ser o Deus da Bíblia, elas são mortas por dentro. Elas têm olhos, mas elas não conseguem chegar à luz de Cristo. Os seus ouvidos estão completamente surdos. É necessário que aquele que criou todas as coisas diga, haja som e rompa a surdez da alma e essa pessoa possa se converter. Espero que você que esteja me assistindo possa, ao colocar a cabeça no travesseiro nessa noite, ter a certeza de falar, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo,
é bom, soberano, poderoso, justo, misericordioso. Mas uma das coisas que mais me alegra é saber que o meu Deus é vivo. Ele não é como meu travesseiro ou como a porta. Ele não é como meu carro. Ele é vivo. Eu falo, eu me relaciono com Ele. Quando eu oro, Ele me escuta. Quando eu erro, Ele me vê. Deus, um Deus vivo, deve produzir em você 2 sentimentos: alegria e temor. E diante dessas 2 verdades é que você deve louvar a Deus. Louve-o e tema-o. Um Deus vivo, Ele é um Deus capaz de lidar e realmente corrigir o seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus ajude você nesse crescimento, semana após semana. Se você hoje me assiste, você é alguém cego, se você ouviu essa mensagem, você não entende essas coisas, talvez você possa clamar dizendo: Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu acredito em ídolos feitos por mãos humanas. Eu tenho um santo de quem eu sou devoto. Senhor, eu cresci ouvindo e acreditando em amuletos. Eu me apego a coisas, a objetos inanimados e atribuo a eles poder. Ah, Senhor, livra-me disso. Abre os meus olhos, eu quero louvar-te. Eu quero louvá-lo por quem tu és. Que a tua vida, porque o Senhor é vivo, se torne a minha vida. Que o Senhor chegue ao meu coração pelo seu poder. Essa é a minha oração. Vamos orar, abaixe sua cabeça, vamos juntos falar com o Senhor. Pai, nessa noite nós concluímos o estudo do Salmo 135. Minha súplica sincera é que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nos esquecemos do seu poder, justiça, nos esquecemos de mostrar nossas limitações. Nós somos muito alvos da sua misericórdia, mas gostamos de esconder. Porque quem precisa de misericórdia são os que falham, os que fracassam. Então nós queremos demonstrar força e uma justiça que não é verdadeira. Por isso, eu imploro ao Senhor que nos torne pessoas sábias e humildes, que possamos compartilhar em casa as nossas falhas, que possamos de geração em geração contar como o Senhor foi bondoso e nos conduziu, e contar também quando formos disciplinados. Obrigado por esse salmo e como ele termina dizendo: louve todos os que temem o teu nome, nós te louvamos. És o Deus da nossa vida. Honra e glória para todo sempre ao teu nome. Essa é a nossa oração. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos terminando o nosso culto nessa noite e eu queria, de forma especial, fazer uma menção aqui. Hoje minha mãe está completando 75 anos de idade. Ela não sabe nada de que eu vou fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer assim: mãe, eu vou pedir para minha mãe vir aqui do meu lado, talvez seja até melhor, Isa. Pegar aquele banquinho, ela senta aqui um instantinho. Aí as pessoas, acredito que a maioria conhece, mas quero terminar orando, louvando a Deus pela vida dela. Foram 2 anos difíceis para ela. E isso, pode trazer o banquinho aqui. Dá a mão para mim, mãe. Isso. Pode vir ao fio só. Isso, pode sentar. Então tá aqui minha mãe. Olha lá. Agora todo mundo está te vendo. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. Os últimos 2 anos foram anos difíceis, mas nós louvamos a Deus porque sempre há recomeços. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido fiel, tem sustentado ela, tem sustentado a nossa família. E nós gostaríamos de, nessa data, cair exatamente hoje, né, dia 21 de setembro, essa idade que ela está completando, e nós queríamos partilhar com vocês. Vamos partilhar, Stephanie. Nós fizemos, na verdade não fizemos, né? Deixa eu ver, Isa, você consegue focar aqui, ó? Vamos ver se dá para ver, ó. Aí, ó. Então aqui está um bolo de... Dá para mexer?
Isso, ó, tá vendo? Quem não trabalha na televisão não sabe. Falar que eu tenho que virar a fita para ficar bonito, ó. É um bolo, aí, pronto. É um bolo de ninho com trufas. Então, se você gosta de bolo trufado de ninho, tá aí. Mas nós queremos terminar orando. Maurício, você pode orar? Você pode pegar um desses microfones aí, nós vamos terminar orando, agradecendo a Deus pela vida da minha mãe, louvando a Deus por tudo que você é para nós, significa para nós. Então, Maurício vai terminar com uma oração e nós queríamos dividir esse momento com você. Maurício, pode orar, tá? Oremos. Santíssimo Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia sobre cada um de nós, como nós aprendemos, pela Tua soberania sobre nós, pela Tua fidelidade, a Tua justiça, pela Tua vida que nos faz, ó Deus, prosperarmos a cada dia. E é neste quinto ponto que nós nos baseamos nesta oração. Nós sabemos que é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem a tira, e nós somos gratos por podermos celebrar mais um ano de vida da minha mãe. Obrigado por 75 anos na qual o Senhor tem permitido que ela viva entre nós, aqui nesta terra, sendo útil na Tua obra, servindo ao Senhor. E nós somos extremamente gratos, pedindo que o Senhor dê a ela muitos e muitos anos ainda de vida, junto com a nossa família. Nós lembramos dela com alegria, pedimos que o Senhor a conduza para que no meio da Tua igreja ela possa ser um exemplo a ser seguido, possa ser uma referência para as mais novas, para que em todas as suas decisões, o seu agir, o seu falar, o seu pensar, ela possa testemunhar, ó Deus, de quem Tu és na vida dela. Nós, como família, somos gratos ao Senhor por tudo que nós aprendemos, principalmente eu e meu irmão, ao crescermos debaixo do amor, do carinho e também da vara e disciplina dela. Nós lembramos de todas as outras irmãs e senhoras da nossa igreja. Pedimos o mesmo, ó Deus, que todas elas sejam colunas fortes, firmes, apontando sempre o caminho para aquelas que são mais novas. Que as mulheres da nossa igreja, Deus, sempre se sintam encorajadas, estimuladas pelas mais velhas e também através do seu Espírito possam ser uma bênção. Mais uma vez, muito obrigado, que nós possamos desfrutar sempre da presença da minha mãe e da comunhão dela com o Teu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por essa noite. Minha mãe quer falar, então peraí, eu vou tirar o microfone aqui. Eu quero primeiro cumprimentar os irmãos, uma boa noite, uma noite abençoada por Deus. E principalmente agradecer a Deus, né, pela família, pela igreja, pelo apoio que eu sempre tive. E eu sou uma prova viva, realmente, que Deus é muito misericordioso, né, porque embora tantas falhas, mas Ele sempre foi fiel para conosco, sempre nos ajudou, nos sustentou. Muitas lutas, né? Muitas batalhas, mas também muitas vitórias, muitas mesmo. Então, eu só posso agradecer a Deus pela família, né? Pelos filhos, pelas filhas e netas que Ele acrescentou na minha vida e pela igreja, né? Que sempre tem nos sustentado em oração. Eu agradeço a todos. Viu? Tá aí, Deus abençoe você. Se quiser pegar um pedacinho de bolo, aí você marca aqui, você passa aqui em casa, daqui a pouco a gente vai estar servindo as fatias aí na porta, tá bom? Deus abençoe. A Stefano falou que não vai sobrar, mas vai sobrar sim. Deus abençoe e guarde vocês. Ao som do pós-lúdio, nós estaremos encerrados. Fiquem na graça do Senhor. Pode esperar aqui mesmo, mãe. Deus abençoe, queridos.